Pessoal, boa noite. Continuando o nosso estudo sobre árvores de busca binária, na última aula a gente tratou sobre o processo de remoção em árvores. E hoje a gente vai ver a parte de implementação do código de forma rápida aqui para poder ver como isso pode funcionar. Então, só repassando aqui algumas coisas que a gente viu na última aula, quando a gente vai remover um determinado elemento em uma árvore de busca binária, a gente tem alguns casos que podem acontecer, que basicamente são três, né? Então, se um determinado nó aqui, ele não tem nenhum filho, ele é uma folha, basta a gente anular esse determinado nó. Boa noite, Luiz. Se esse nó, se ele tiver somente um filho, a gente vai fazer com que o pai aponte para esse filho dele. E se ele tiver dois filhos, a gente vai ter que usar uma estratégia para poder fazer isso. Então, a gente só vai entender essa lógica aqui e depois a gente vai ver o código relacionado a isso. Então, os dois primeiros casos aqui são bem simples de tratar, como a gente já viu na nossa última aula passada. Então, se a gente tem um nó que é a folha, por exemplo, 40, eu quero remover, é só a gente vir e anular ele aqui. E eu vou retornar nulo aqui para cima. Então, se eu vou retornar aqui, se a gente for usar a abordagem do menor da direita, que é o que a gente vai trabalhar, a gente vai procurar a direita, tem nulo, e esse nulo eu simplesmente vou retornar aqui para quem apontava para esse nó. Se eu quero remover um nó, por exemplo, 90, e ele tem um único filho que é o 100, eu vou fazer com que o pai aponte para ele aqui. E aí é o caso aqui, se a gente tiver dois filhos, a gente tem duas abordagens. Supondo que a gente quer remover o nó 3, como a gente já viu na última aula, a gente pode usar a abordagem do menor da direita ou maior da esquerda. Usando a abordagem do menor da direita, que é o que a gente vai implementar, a gente dá um passo para a direita e vai tudo à esquerda, ou seja, eu vou encontrar o menor elemento que está à direita da subárvore. E aí vou pegar esse elemento, que no caso é o 4, e vou colocar ele aqui no lugar. Então o 4 vai vir para cá, esse nó vai deixar de existir, e o 4 ele deixa de estar aqui também, né? Aqui vai receber nulo. E aí a gente tem a nossa árvore alterada. Isso aqui, quando a gente vai fazer, na verdade, a gente faz uma reorganização de ponteiros. Esse nó aqui, onde está o dado que a gente realmente quer excluir, a gente vai dar um free nele, vai limpar ele da memória. No caso 4 aqui, a gente vai subir ele, né? A gente vai reorganizar ele na memória. E a gente tem a abordagem também do maior da esquerda. Então, supondo que a gente quer remover aqui, ó, o nó 8, eu vou dar um passo para a esquerda e vou tudo aqui para a direita. Então, vou pegar o maior da esquerda. Então, dou um passo para a esquerda e vou tudo para a direita. No caso, 7. Então, o 7 ele vai vir aqui para o lugar do 8. Ele vai deixar de existir aqui e o 7 passa a ser a raiz. É importante saber essa lógica, que se você pega uma questão aí na prova, no ENAD, aí, que trata de árvores e pede para remover, você tem que definir uma abordagem. Se não falar qual abordagem que você vai utilizar, você pode utilizar qualquer uma das duas. No nosso caso, a gente sempre vai utilizar a abordagem da direita. Então, eu vou dar um passo para a direita, tudo para a esquerda, onde eu vou pegar o menor elemento da direita. E aí, a gente fez algumas atividades aqui na aula passada, e agora a gente já vai focar aqui no processo, no código da remoção. Dentro do processo de remoção, a gente vai precisar guardar, lembra que a gente vai precisar reorganizar os endereços de memória. A gente não vai detalhar muito aqui, tanto por questão de tempo e por questão de lógica aqui, que aí não é um detalhe assim essencial, mas a gente vai precisar aqui de dois ponteiros. Um para guardar o endereço do pai, por quê? A gente viu ali que quando a gente vai remover um determinado nó, eu tenho que fazer com que o pai passe a apontar para o filho em determinado momento. Então, tem que guardar esse endereço do pai desse nó que eu estou removendo e vou guardar o endereço de memória aqui dessa minha nova raiz. Então, o que eu vou retornar esse remove raiz? Então, aqui eu vou passar já qual nó que eu quero remover, essa função, se remove raiz. Então, eu quero remover um determinado nó. Então, aqui a gente está levando em consideração que a gente já fez a busca. Eu já sei qual nó eu quero remover. E aí, se por acaso a minha direita for nula aqui, então, se eu pegar um determinado nó aqui que eu quero remover, por exemplo, o 10, e aqui for nulo, pensa que aqui eu tenho o 20, né? Se eu tenho o 20 aqui. Se eu quero remover o 10, por exemplo, para ser o endereço de memória dele. Então, a gente vai usar a abordagem da direita, né? Então, eu vou para a direita e depois vou caminhar tudo à esquerda. Se por acaso eu vou tentar ir aqui para a direita e a minha direita é nula, o que eu vou fazer? Vou fazer com que a minha nova raiz aqui, ela vai receber a raiz à esquerda, porque pode ser que o 10 aqui, opa, desculpa, aqui
Vamos pensar, aqui eu fiz errado. Logicamente, o 10 não pode estar à direita do 20 aqui. Vamos pensar aqui que a gente tem, é o 2, né? Vamos pensar, é o 2 aqui e aqui eu poderia ter qualquer outro valor. Então, vamos pensar que aqui eu tenho 5. Deixa eu até apagar aqui para não confundir. Borracha. Isso, vamos pensar que é o 2. Vamos pensar que aqui a gente tem um 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a minha nova raiz vai receber a minha raiz à esquerda. Ou seja, antes eu tinha o 10. A minha nova raiz agora vai ser o 5. E ele que eu vou retornar para cá, porque eu estou fazendo a remoção do 10. Então, para onde que o 2 estava apontando? Ele estava apontando para o 10. E a minha nova raiz vai ser quem? Vai ser a minha raiz à esquerda, que no caso é o 5. Então, a minha nova aqui vai ser o 5. Vou dar um free nessa minha raiz, que é o meu R. Então, pensando aqui, na nossa lógica, eu estou recebendo o nó que eu quero remover. Vou dar um free nele e vou retornar a minha nova raiz. Então, a minha nova raiz dessa subárvore que tinha o 10, 5, vai ser o 5, que vai retornar para cá. Então, o 2, que antes estava apontando para o 10, vai passar a apontar para o 5. Então, usando essa abordagem da direita. Então, é esse processo que a gente fez aqui de reorganização dos ponteiros. Se não, ou seja, se eu olhar para a direita e eu tiver alguém, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que dar um passo para a direita e ir tudo para a esquerda. Por quê? Quando eu dou um passo para a direita e vou tudo para a esquerda, eu vou achar qual que é o menor nó. Então, vamos fazer uma árvore aqui só para a gente poder ver um exemplo aqui rápido. Então, eu tenho 10, tenho o 30, tenho o 50 e tenho aqui, por exemplo, o 40. E aqui eu posso ter um nó qualquer que não importa, pode ser o 5, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar que eu quero remover um determinado nó. Vamos pensar aqui que eu quero remover o 10. Então, se eu vou remover o 10, usando a abordagem para a direita, o que vai acontecer? Eu vou ter que achar qual que é aqui, no caso que vai ser o 30, né? Vamos colocar um outro elemento aqui, para ele tudo para a esquerda aqui, ó. 25 aqui. E vamos colocar o 20 aqui, só para ele pegar. Então, se eu quiser remover o 10 aqui, eu vou dar um passo para a direita e vir tudo para a esquerda. Então, ele vai ter que pegar o 20 e colocar no lugar do 10. Só que para isso, então, pensando que a minha raiz atual aqui, que é quem eu quero remover, é o 10, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que guardar um endereço, porque eu vou ter que dar um passo para a direita e vir tudo para a esquerda. Então, por isso que está fazendo, ó, pai recebe a minha raiz. Então, o meu pai vai estar aqui, e a nova raiz vai ser a raiz à direita. Então, o nova vai ser o 30. E eu vou fazer um enquanto o quê? Enquanto a raiz da esquerda for diferente de nulo. O que vai acontecer? Eu vou descendo, ó. Pai vai receber a nova raiz, então o pai estava aqui, o pai vai vir para o 30. E o nova raiz vai ser a raiz à esquerda. Então, o nova estava no 30, vai vir para o 25. Raiz à esquerda é diferente de nulo? Não. O pai vai vir aqui para onde está o 25. E o nova vai vir para a raiz à esquerda. O nova vai vir para o 20. Isso aqui vai servir para quê? Para a gente conseguir reorganizar os ponteiros. Então, aqui, o endereço da raiz que eu quero resolver aqui, ela não vai mudar. Só que dentro desse processo de percurso que a gente veio fazendo aqui, ó, o que aconteceu? Eu sei que o pai de quem vai subir ali é o 25, porque eu vou ter que mexer no ponteiro, e a minha nova raiz vai ser o 20. Então, dentro desse processo, o que a gente conseguiu fazer? Pegar, fazer com que o nova aqui, ó, ele aponte para aquele nó que eu quero remover. Então, eu já sei que é aquele nó que vai assumir o lugar daquele que eu quero remover, que vai ser minha nova raiz. O que eu vou ter que fazer agora? Fazer o 20 subir para cá. Então, quando eu vou fazer o 20 subir para cá, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou ter que pegar o endereço de memória desse nó aqui e subir ele. Isso vai fazer com que o 25 ele vai ter que passar a apontar para nulo, por isso eu peguei o endereço do pai aqui, ó. Por quê? Porque o 25 estava apontando para 20, o 20 ele vai deixar de existir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo levar. Se o pai for diferente da raiz, isso aqui vai acontecer quando? Aqui o pai é o 25 e o nova raiz é o 20. Os dois são diferentes. Quando que os dois forem iguais? Se eu tiver só um nó à direita. Ou seja, eu dou um passo para a direita, ou quando eu quero remover aqui, cadê? Se o pai for diferente da raiz, porque eu tenho a minha raiz, e o pai vai estar aqui. Então, o nova, ele vai estar à direita. Então, se o pai for diferente da raiz, ou seja, se eu tiver mais elementos, como aconteceu aqui, eu tenho o pai, está aqui, e a minha raiz está aqui, e aí a gente vai ter que fazer uma reorganização de ponteiros. O que a gente vai fazer?
Eu vou fazer com que o meu pai à esquerda receba a minha nova raiz à direita. Ou seja, o que vai acontecer? Pode ser que eu tivesse alguém aqui à direita do 20. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, o 22. Como eu vou fazer esse 20 aqui subir, o que vai acontecer com esse 22? Ele ficaria perdido. Então, o que eu tenho que fazer? Com que o pai à esquerda receba o nova à direita. Então, aqui, ó, a direita do nova é o 22. Vou ter que fazer esse 22 vir para cá, ó, que é essa linha de código aqui. E vou fazer com que a minha nova raiz à direita receba a raiz à direita. Isso aqui vai fazer o quê? A minha nova raiz, que agora é o 20, ó, à direita vai receber quem? A raiz à direita. A raiz à direita é quem? O 10 está apontando para o 30. Então, vou fazer com que a direita do 20 ele passe a apontar para o 30, que é isso aqui que a gente acabou de ver. Vou fazer com que a minha nova raiz à esquerda receba a raiz à esquerda. Então, o meu nova à esquerda, a raiz à esquerda está apontando para o 5. Vou fazer com que o nova aponta para o 5, que é isso que a gente acabou de fazer aqui. Free no R, que é essa raiz que eu estou removendo. Isso aqui ele vai deixar de existir. O meu 20 ele deixou de existir aqui, né? Que a gente moveu os ponteiros. E o que a gente fez aqui? O 25 que estava apontando para o 20, ele passou a apontar para o 22, que foi essa primeira linha aqui que a gente fez. E eu vou retornar o endereço de memória dessa minha nova raiz, que no caso é o 20. O processo de remoção ele é um pouquinho mais chato em termos de código. Mas o que é importante entender aqui é que é a reorganização dos ponteiros. Então, eu tenho os meus nós. Os meus nós eles são encadeados na memória através dos ponteiros. E quando a gente vai remover aqui, eu já sei o nó que eu quero remover, a gente vai fazer essa reorganização de ponteiros. Então, não precisa se preocupar com detalhes de implementação. Aqui eu estou passando a título de curiosidade para poder conhecer o código aqui. O que é muito importante saber é o quê? Na hora que você pegar uma árvore, você tem que remover. Então, você saber qual abordagem você vai utilizar. Ah, então eu vou dar um passo para a direita e vou tudo para a esquerda. Ou seja, vou pegar o menor da esquerda para poder colocar no local desse nó que eu quero remover. E saber apresentar os percursos. Esse é o essencial. Então, vamos focar no essencial aqui. Quando a gente quer remover um nó específico, envolve o quê? Eu fazer a busca primeiro, que a gente já sabe como faz, e pegar o endereço de memória desse nó e remover, que é o que a gente vai fazer agora. E a gente vai testar a nossa função remove agora. Para a gente poder fazer um teste. Então, pegando aquele código que a gente já tinha lá da última aula, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é usar o nosso remove raiz. Então, a gente vai passar um endereço de memória de um determinado nó aqui e a gente vai remover ele. E a gente vai ver que essa abordagem realmente funciona. Então, vamos pegar aqui o nosso remove raiz, que é aquele código lá que a gente acabou de ver. Então, vou colocar ele aqui no final, ó. Depois aqui do nosso carrega. E aqui a gente tem o nosso remove raiz, que foi esse código que a gente acabou de observar. Vou colocar aqui no chat aqui, para quem está acompanhando também, para conseguir fazer o teste. Então, a lógica aqui é exatamente aquela que a gente fez. Essa abordagem que a gente está utilizando, como eu disse, é a abordagem da direita. Nada impede. Se eu quiser fazer da esquerda, pode? Pode. A gente só está definindo um padrão. Todas duas são corretas. Então, vamos pegar aqui, vamos carregar um dado. Vamos olhar lá naquele sisteminha nosso de animação, né? Binar Tree aqui, o Visualization, nosso Animation aqui. Só para a gente poder fazer um teste aqui. Então, vamos carregar alguns dados, né? E gerar a nossa árvore. Então, vamos carregar alguns dados do arquivo. Vou gerar uma árvore aí de 6 elementos, para não ficar muita coisa. E aqui a gente tem a nossa árvore. Só a título aqui, para poder lembrar, né? A gente tem esse arquivo de números. Eu gerei alguns números aleatórios. Até coloquei ele disponível lá no ambiente. Quem quiser testar com os mesmos números, ou pode ser outros números. Então, vamos colocar aqui os 6 primeiros, né? Igual a gente fez. 20. 53, 99, 361, 361 e 87. Ficou até legal aqui pela abordagem da direita que a gente tem. Nesse caso aqui, se a gente for remover a nossa raiz da árvore aqui, que é o que a gente tem por enquanto, se eu for remover o 20, o que vai acontecer? Ele vai dar um passo à direita e vai procurar a esquerda. A minha esquerda já vai ser nula, que no caso ele vai colocar o 53 como raiz.
Seria legal que sim tivesse pelo menos mais um elemento aqui para a gente poder ver. Então, vamos colocar um elemento aqui, por exemplo, 25, que a gente insere na nossa árvore também, para poder ficar igual. Beleza? Vamos colocar o 25 e vamos inserir aqui também, ó. Isso. Agora, a gente olhar o nosso percurso aqui em pré-ordem, ele tem que bater, ó. Então, a gente pegar aqui, ó, 20, vem para a esquerda 3. Não tem nada, voltou. Depois, 53, 25, voltou. 99, 61, esquerda não tem nada, 87. Então, esse percurso em pré-ordem que a gente está vendo aqui é exatamente a nossa árvore de busca. Agora, se a gente chamar a nossa função lá de remover, que a gente não chamou, né? Eu só coloquei o código. Então, tem que voltar lá, carregar de novo e chamar de novo. Mas aqui é só a gente inserir o nosso 25 a mais depois, né? Então, vou voltar aqui e chamar o remove raiz. O 4 é carregar, vamos colocar 5 aqui, remover. 5, remover. Por enquanto, aqui, da forma que está, a gente não está escolhendo o nó que vai ser removido. A gente só vai pegar, a gente vai pegar a raiz da árvore, no caso aqui, né? Aqui, por enquanto, né? Então, vamos colocar o nosso case 5. Na verdade, aqui, a gente pode pegar o case 1 aqui para fazer o 5, porque ele vai ser igual, né? A gente vai ter que ler o dado, né? Assim, mas só que aí é o dado que a gente quer remover, a chave, né? A chave que a gente vai remover, a gente vai ler depois e a gente vai atualizar. Mas aqui, raiz removida. Aqui, ao invés de chamar o raiz, o insere, a gente vai chamar o nosso remove raiz, que é o que a gente tem, passando a nossa raiz aqui. Então, por enquanto, eu só consigo remover a minha raiz. Aí depois a gente vai ver que dá para a gente buscar usando aquela mesma lógica que a gente já fez do busca. Então, depois a gente vai ler. Não adianta a gente ler nada, a gente não iria conseguir remover. E a gente vai ver se aquilo que a gente viu na animação deu certo. Opa, case 5, né? Joia, aqui carregar, a gente colocou 6 e depois a gente inseriu 25. Então, se a gente olhar aqui na nossa animação, aqui, o nosso percurso aqui está batendo direitinho, o nosso pré-ordem, como a gente já viu anteriormente. E se a gente for remover aqui, o que vai acontecer? Se eu for remover um determinado elemento, no caso que a gente vai remover a raiz, né? Então, que o nosso código, por enquanto, faz isso. Então, quando eu remover a raiz, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar o 25 e colocar para o lugar. Não se a abordagem que ele está utilizando. Se ele estiver utilizando a abordagem da esquerda, vai quebrar a gente aqui. Vamos deletar o 20. E ele usou a abordagem da esquerda, ó. Aí estragou tudo que a gente queria fazer. Por quê? Porque no nosso caso ele vai usar a abordagem da direita. E aqui ele não está dando escolha para poder falar qual abordagem que a gente vai utilizar. Então não vai adiantar. Aqui na animação aqui já não vai bater, né? Mas usando a abordagem da direita aqui, como a gente viu, ele vai pegar o 25 e vai colocar no lugar. Então se a gente pedir para remover, raiz removida, e aqui a minha nova raiz passa a ser o 25. À esquerda está o 3. E depois a gente tem aqui, né? O 53, o 99, o 61 e o 87. No caso, ele está usando a abordagem da esquerda. Se a gente quisesse mudar aqui, ó, a nossa abordagem aqui do nosso remove raiz. Tá vendo? Aqui ele está indo para a direita. Se eu quisesse mudar a abordagem para a esquerda, era só fazer o quê? Só inverter aonde que está a direita para a esquerda aqui, basicamente. Tudo daria certo, porque aí ao invés dele caminhar, pegar os dados de um lado, ele vai pegar os dados do outro. Depois a gente pode fazer esse teste aqui. E, logicamente, eu vou querer definir um determinado nó que eu queira remover, né? Então, se eu vou definir um determinado nó que eu quero remover, a gente vai ter que fazer o processo de busca. Então, a gente já tinha feito a busca anteriormente, a gente vai criar uma funçãozinha aqui agora, que no caso é basicamente idêntica à nossa busca. A diferença é o quê? Que na hora que ele encontrar o nosso determinado elemento aqui, ao invés de mostrar esse elemento, a gente vai remover ele. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, logo embaixo, a gente vai colocar o nosso... A gente está chamando aqui, ó, de busca-remove. A gente teria duas abordagens para fazer. A gente poderia fazer com que aquela nossa função de busca já existente retornasse um endereço de memória. Então, eu busco um dado, a função de busca me retorna o endereço de memória, eu pego esse endereço de memória e passo para a função remove. A remove raiz, dá certo. Ou eu já faço tudo de uma vez. Criei uma outra função aqui, busca remove, que eu vou passar o dado que eu quero remover. Se for nulo, eu retorno nulo. Se esse dado que eu quero remover está naquele nó, ou seja, é igual a x,
Ao invés de retornar 1, igual a gente fez lá antes, eu vou retornar o quê? O remove raiz. Ou seja, eu vou remover esse nó e retornar o endereço de memória atualizado. Se for menor, eu vou buscar para a esquerda, que eu estou chamando de busca remove recursivo. Se não, eu vou buscar a direita e retorna a minha raiz atualizada aqui. Isso aqui é muito importante dentro do processo de retorno recursivo, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, busca remove é idêntico busca. A diferença é que é o quê? Que quando ele acha, ao invés de retornar 1, ele chama o remove raiz, que é aqui a função que realmente vai remover o nosso nó. Agora a gente consegue o quê? A gente vai conseguir realmente remover o nosso elemento aqui. Então, agora que eu posso ler, né? O dado para remover, ou a chave, né? A nossa chave para remover, eu vou ler essa chave, e ao invés de chamar o remove aqui, eu vou chamar o busca remove, passando a minha raiz e passando o meu X, que é o dado que eu quero remover. E aí eu vou colocar aqui, agora vai ser a chave removida com sucesso. E aí, se a gente voltar aqui dentro daquela nossa simulação, que agora a gente perdeu ela, né? Deixa eu limpar ela aqui, que aí vai ficar melhor. Deixa eu digitar aqui, 20, 53, 99, 20, 53, 99, 361, 361, 87, 87, e a gente estava colocando aquele 25 a mais, né? Aqui no caso aqui, só pro 25 ficar mais mesmo. Mas aí a gente pode pensar, se eu quiser remover um nó, por exemplo, o 99, quem que vai vir para o lugar de 99? Ele vai pegar o 61 e vai colocar no lugar de 99, porque ele, desculpe, no caso, se eu quiser remover o 99 aqui, a gente vai fazer a abordagem da direita, né? Então ele vai vir para a direita aqui, como a direita aqui está nulo, eu vou retornar o endereço de memória de quem é filho dele à esquerda, eu vou retornar o endereço do 61. Então, o 61 vai vir para o lugar aqui do 99, mas é dentro dessa lógica aqui. Deixa eu ver que se a gente for remover o 53, o que vai acontecer? Usando a abordagem da direita, quem vai vir para o lugar do 53? Ele vai vir, dar um passo para a direita, vem tudo para a esquerda. Vai colocar o 61 no lugar, de 63, no lugar do 53 aqui. Então, vamos só fazer um teste aqui. Uma simulaçãozinha. Aí vamos colocar, gente, vamos carregar, né? A gente está colocando 6 elementos, inserindo 25, que a gente fica exatamente com essa árvore. O problema do remove aqui, que a abordagem que está na implementação está a abordagem da esquerda, e a gente fez a da direita aqui. Mas como falei, depois fica como uma atividadezinha de treino, só inverter para o outro lado, né? É só a gente mudar ali o que está à esquerda para a direita. Então, se a gente, agora eu posso buscar um elemento que eu quero remover, por exemplo, o 53. Se eu remover o 53, o que vai acontecer? Ele vai dar um passo para a direita e vai vir tudo para a esquerda. O 61 vai ter que vir para o lugar do 53. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra animaçãozinha para ver se ele está com a abordagem da direita também. Espera aí. A gente tem uma outra animaçãozinha de árvores que talvez ele use a abordagem da direita. Árvore, exemplos de animação. Esse trees.jar aqui, eu não estava usando ele porque ele fica muito pequenininho, tá vendo? A gente tem BST, que é a Binar Search Tree aqui. Vamos colocar aqui um conjunto de elementos aqui, ó. 20, 53, 99, deixa eu tirar o pause. 20, 53, 99, 20, 53, 99, 361. 361. Agora que a gente já dá para testar, né? Se eu for remover, por exemplo, o 20 aqui, se for abordagem da esquerda, ele vai pegar o 3. Se for abordagem da direita, a gente é um 25 também. Se for abordagem da direita, ele vai pegar o 25. Então, vamos remover aqui. Vamos remover o 20. Mas que tá pequeno aqui, deixa eu até dar um zoom aqui. Só para a gente poder ver a abordagem que ele está utilizando aqui. E, João, vou remover o 20, dar o delete aqui no 20. Olha lá, tá vendo que ele pegou a abordagem da direita? Ele pegou o 25? Ah, esse aqui tá melhor para a gente ver, então. Então, olha lá, ele pegou o 25. Se a gente for remover o 53 agora, é porque agora a gente vai ter que limpar, né?
Deixa eu dar um clear aqui e carregar de novo. 20, 53, 99, 20, 53, 99, 3, 61, 87, 61, 87, 25. Beleza, a gente tem exatamente essa árvore que a gente está observando aqui. Então, essa árvore aqui que a gente está vendo, está pequena aqui, mas a gente vê o 23, depois 53, 25, 99, 61, 87. Se a gente for remover aqui, por exemplo, o 53, na abordagem da direita, o que vai acontecer? Ele vai pegar o 61, que é o menor elemento, e colocar no lugar de 53. Até vou colocar com pausa aqui. Então, se a gente for remover o 53, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Bom, se a gente for remover o 53, o que vai acontecer? Ele vai dar um passo para a direita e vai vir tudo para a esquerda. Então, vai pegar o 61 e colocar no lugar do 53 aqui. Deixa eu só mudar aqui. Joia. Então, agora que a gente já tem nossos dados, a gente vai testar agora o nosso busca remove. Então, nosso remover aqui, a chave para remover, no exemplo nosso, a gente quer remover o 53. Removido com sucesso. E o que a gente viu aqui, ó? No lugar de 53 ficou o 61. Então, o 53 está aqui, ó. A minha raiz da árvore toda é o 20, né? Mas o que vai acontecer? No lugar do 53, o que vai acontecer? É para vir o 20. Então, vou dar um delete aqui, ó. Ele vai procurar. Next. Achou o 53. Aí ele vai, abordagem da direita, né? Vai encontrar qual que é o menor da direita. Encontrou. Vai colocar ele no lugar. Então, exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Então, 20, 3, 61, 25, 99, 87. Com isso, então, a gente consegue visualizar o quê? Que a gente consegue fazer buscas dentro do processo de remoção também, a gente consegue um acesso em escala rápida, em escala logarítmica, seja para busca, seja para inserção em árvores. Então, a gente já conseguiu fazer tudo que a gente precisa aqui. A gente finaliza essa parte de árvores e a partir da terça-feira a gente vai começar a trabalhar com árvores AVL para resolver esse problema aqui que a gente vai ver agora. E aí vocês já vão começar a dar uma lida sobre o que é árvore AVL, o material vai ficar disponível. Pensa que eu vou gerar um conjunto de dados aleatórios aí. Se os meus dados são aleatórios, basicamente a minha árvore de busca, se os meus chaves são aleatórios, a minha árvore de busca ela mantém a complexidade em escala logarítmica, ou seja, o esforço é logarítmico. Se eu tenho 1000 elementos, eu vou fazer no máximo 10 comparações. Se eu tenho 10.000 elementos, no máximo 13 comparações. Mas e se eu tenho um conjunto de chaves assim, ó, 10, 20, 30, 44, 80. Dependendo de como as minhas chaves vão sendo inseridas, isso aqui, a minha árvore ela pode degenerar a ponto dela ficar parecendo uma lista. Então, dependendo da ordem de inserção, tá vendo? Ó? Eu quero procurar o 44. Eu tenho que ficar procurando como se fosse uma lista. Se eu tenho qualquer outro elemento aqui, ó, eu vou procurar como se fosse uma lista aqui. Então, a minha árvore de busca, dependendo de como esses dados são inseridos, se eu não tenho um controle sobre ela, ela pode degenerar a ponto de virar uma lista, de virar isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma outra visualização aqui, só de exemplo em paralelo aqui, ó. Aqui. E se eu inserir esse mesmo conjunto de dados em outra ordem aqui? Então, se eu inserir aqui, ó, o 44, depois eu inseri o 30, depois eu inseri o 80, depois eu inseri o 99, depois eu tenho aqui o 10 e o 20. Depois eu inseri o 10 e depois eu inseri o 20 aqui. Reparem que essas duas árvores aqui, ó, elas têm o mesmo conjunto de dados. Só que dependendo da forma que a gente faz o processo de inserção, dependendo da forma que esses dados são gerados, ela pode degenerar, pode ficar uma lista, ou ela verá uma estrutura hierárquica, que realmente permita com que eu faça buscas mais eficientes.
Então, esse problema de degeneração aqui, isso já foi observado anteriormente, e criado estruturas que a gente chama de autobalanceadas. Conforme a gente vai inserindo, a minha árvore ela vai se reorganizando para que ela mantenha a estrutura hierárquica e ela mantenha essa característica que permite a busca em escala logarítmica, permite a busca rápida. E aí a gente tem vários tipos de árvores que utilizam essa abordagem e a gente vai estudar a primeira delas e a mais difundida delas, que são as árvores AVL, a partir do começo da próxima aula. Então vai ficar como atividade, eu já vou postar um material aí sobre árvores AVL, fazer a leitura do material para que na próxima aula essa parte teórica já esteja mais fundamentada. Qualquer tipo de dúvida que tiver sobre esse conteúdo que a gente viu hoje, pode chamar o Luiz, ele está até presente aqui como monitor, ou pode me chamar também, pode postar lá no nosso ambiente virtual, pode me chamar no WhatsApp para qualquer tipo de necessidade. No mais, pessoal, bom final de semana para todo mundo, boa continuidade de trabalho. Abraço, até mais.